E como eu te disse, vamos começar falando sobre a nossa saúde bucal, né? A mastigação é parte importante da nossa digestão, da absorção dos nutrientes, aquelas vitaminas e minerais que a gente precisa. O assunto é sério, extremamente importante para todos nós. E a gente começa mesmo com aqueles cuidados básicos da higiene, que não podem ser ignorados, porque eles podem causar até problemas em outras partes do corpo, viu, gente? Agora, outra consequência da falta de cuidado com o dente é a perda óssea. E para identificar, prevenir, tratar esse problema, eu converso agora com o doutor, professor, mestre José Vicente Contatore, especialista em implantodontia, com trabalhos publicados aqui no Brasil e também no exterior. Nosso querido amigo, seja muito bem-vindo, uma alegria te receber, viu? Prazer. Muito obrigada por estar aqui. Prazer. Vou te convidar para sentar aqui, a gente tem que ficar distante por conta da pandemia, para respeitar aí o distanciamento, né? E para a gente se prevenir também, é claro. É necessário, né, Já Cláudia? tomou a vacina? As 2 doses. Ai, que bom, graças a Deus. Eu consegui tomar minha vacina anteontem, estou feliz também. Ainda a primeira dose, vou esperar um pouco para a segunda. Mas vamos falar então de perda óssea, né? Tem muita gente que foi ao dentista, até no ano passado, ano retrasado, há alguns anos atrás, e descobriu que não tinha mais condições de fazer o implante. Isso é verdade ou a gente pode dar boa notícia para quem está assistindo? Um bom recado ao telespectador, telespectadora, é que o problema da perda óssea, ela começa com uma simples gengivite. O que é uma gengivite? É a inflamação do epitélio e conjuntivo gengival. Basicamente isso. Mas a paciente não se ocupa daquele problema e deixa correr. Não faz o tratamento da gengivite. Já começa, então, a gengivite a atacar o osso. E quando começa a atacar o osso, já se torna uma periodontite. Então, a periodontite é um segundo estágio da gengivite. Na periodontite, a paciente vai perdendo o osso gradativamente, sendo que em um determinado momento ela começa a ter mobilidade dental, e essa mobilidade dental, no antigo paradigma, não no nosso, o dentista diz assim: é necessário extrair os dentes. Nós entendemos que nesse momento não deve extrair o dente. Por quê? Porque, veja, o dente está com mobilidade. Por quê? Porque tem uma perda óssea. O que é um osso que tem perda óssea? Baixa vascularização de sangue, não repõe novas células. É um osso com problema estrutural. O dentista vem e remove esse dente, ele faz o quê? Um trauma nesse osso. Se o osso recebe o trauma com perda óssea, ele vai responder igual ao trauma que você fez. Como ele responde? Aumentando a velocidade da perda óssea, que era de 1 para 2, ela vai de 1 para 26. Quer dizer, aumenta muito. Então, a paciente, ela diz assim: engraçado, não sei se é coincidência, depois que eu extraí esse dente, em 1 ano eu perdi todos os dentes, a esquerda e a direita, onde eu removi o dente. Não é coincidência, é que você não deveria, de forma alguma, extrair esse dente. Mas o dente está mole. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um tratamento estético nesse dente, onde esse dente que está mole, eu vou travar esse dente, eu vou estabilizar o dente. Por quê? Porque uma coisa importante a você, Cláudio, que eu digo, em dente mole, eu não consigo formar osso. Por quê? Imagina que você reabsorveu o osso e essa raiz aqui está totalmente fora. Então, eu vou dar estímulo para esse osso, para ele fazer o contrário, ele formar osso. Mas no momento em que o osso está regenerando, como esse dente está mole e a paciente morde, ele vem para cá. Aí o osso diz: poxa, eu estava formando para a vertical, ele foi para o lado, então eu vou para o lado. Aí mordeu, o dente volta na vertical. Então o osso diz assim: por favor, me defina uma posição em que esse dente não se mova mais, para que eu crie osso naquela posição. Ai, por isso que você estabiliza esse dente. Por isso que eu estabilizo o dente, exatamente. Nessa estabilização, a paciente, já que tinha o dente mole, ela já começa a comer normal. Porque eu digo assim, nós estamos enforcados, quer dizer, você está com essa mobilidade dental e nós não temos o que fazer. Não, nós temos que fazer. Estabiliza o dente, você já começa a ter a sua alimentação normal e aí já vamos fazendo o tratamento. O que é perda óssea especificamente?
nós temos a cortical e a medula. Quando você mastiga sobre o dente, você perde osso, perde células ósseas pela cortical. E as células da medula já estão preparadas para isso, porque essa função, elas fazem a mitose, se reproduz e repõe as células que você perdeu. Então, o osso é um tecido que ele mantém sozinho. À medida em que perde células, você repõe o mesmo número de células. Se você perde e repõe o mesmo número de células, não existe perda óssea. Agora, o problema da perda óssea, a célula da medula ficou inerte. Então, nesse momento, a condição funcional desse osso mudou totalmente, porque você perde células e não repõe. Você só tira células e não repõe. Tira e não repõe. Conclusão, existe um déficit de células. Doutor Vicente, o que é uma perda óssea? É o déficit de células. Você está perdendo células e não repõe células. Pergunta, por que essa célula da medula óssea ficou inerte? Porque existe um patógeno que entra por baixo dessa gengiva e quando ele está por baixo da gengiva e ele olha para baixo, ele vê célula óssea. Então, o que ele vai fazer? Ele vem e acopla na membrana da célula óssea. Ele acopla, exatamente, ó. Pum. A hora que ele acopla, ele manda uma enzima para dentro dessa célula óssea. E essa enzima, na biologia molecular, nós chamamos de RNA de interferência do patógeno. E esse RNA de interferência entra dentro da célula e a célula que estava lendo uma memória celular do RNA mensageiro tradicional e estava fabricando a sua proteína certa, esse RNA de interferência retira o RNA mensageiro do ribossomo, que lê exatamente os aminoácidos, e ele, RNA de interferência, entra no ribossomo. E o ribossomo agora começa a ler a memória celular, não da célula, a memória celular do RNA de interferência do patógeno. Então, ao invés da célula produzir uma proteína, por exemplo, azul, que era correta, ela começa a produzir uma proteína verde. E essa proteína verde, quando a célula se dá conta desse processo, ela diz assim, essa proteína não tem nada a ver com o meu metabolismo. Conclusão, ela fica inerte. Aí Então, acontece a perda óssea. Aí, no momento... Aí o negócio fica complicado e aí não dá para colocar dente. Exatamente. Então, no momento que ela fica inerte, o que vai acontecer? Perde células na cortical e as células da medula estão inertes. Por que essa célula está inerte? Porque o RNA de interferência do patógeno está fazendo a célula óssea produzir uma outra proteína que não tem nada a ver com ela. E aí não é reconhecida. Segura aí. Vamos respirar um pouco. Assunto denso, né, gente? O doutor contador, ele vai explicando e a gente, às vezes, perde um pouco o fio da meada, porque são tantas palavras difíceis, né, que fogem do nosso vocabulário. Mas, assim, resumindo, a gente não deve extrair dente, tem que tomar muito cuidado, procurar sempre um excelente dentista. O doutor José Vicente Contatori é maravilhoso, aliás, o Instituto Contatori é maravilhoso. E é importante você saber que, mesmo que você não tenha perda óssea, você passando lá no Instituto Contatori, você pode ter boas notícias, porque ele consegue trabalhar a regeneração óssea guiada e ele fala sobre isso já já, ou seja, a possibilidade da terceira dentição. Agora, doutor, é verdade que a gente consegue fazer a regeneração óssea guiada, né? Sim. Ninguém mais vai deixar dentista extrair dente antes de passar no doutor José Vicente Contatori, isso é sério, hein? E por que nós fazemos a regeneração óssea guiada? Porque eu consigo tirar o RNA de interferência do patógeno da célula óssea e consigo repor o RNA mensageiro original da célula a ser lido novamente pelo ribossomo. E a célula volta a produzir a proteína azul que é correta. Conclusão, a hora que ela se dá conta que está produzindo a proteína correta, ela diz, bom, não há necessidade mais de eu ficar inerte, porque o meu metabolismo voltou ao normal. E essa célula, então, começa a fazer mitose e reproduzir novas células. Se ela faz mitose e repõe novas células, eu faço o quê? Uma regeneração óssea. Doutor Contatori, como é que o senhor faz a regeneração óssea? Ativando aquela célula... Tem imagens, são essas Temos imagens? imagem. Vamos ver, porque aí é legal. Além do doutor ser super didático, inclusive tem vídeos, as aulas explicativas no YouTube, com as imagens a gente entende melhor. Essa paciente em especial, ela não tinha dentes na região superior e inferior,
e tinha perda óssea, tinha altura óssea de 2 milímetros. Nós fizemos a regeneração óssea na região superior e inferior e fizemos alguns implantes na região superior, a próxima foto, e fizemos também a aplicação de implantes na região inferior. Isso daqui é uma imagem, para o telespectador pode ser feia e para você também. Mas por que essa imagem? Veja só, aquela parte em metal clara são os implantes. E a parte em metal escuro é uma barra que nós fazemos, que ela é parafusada sobre todos os implantes. Muito bem, cada pontalete em cima dessa barra representa um dente que vai ser colocado. Tá. Então, você, telespectador, telespectadora, já tem uma ideia da resistência desse trabalho. Porque o paciente diz assim, eu posso morder e não vai quebrar? Com uma barra dessa... Não quebra mesmo. Não né, quebra, impossível. Agora nós vamos apresentar a paciente com a parte estética sobre a barra. Uau! Porque a barra fica por dentro da parte estética, entendeu? Que dentes! Então, é uma paciente de um outro estado, nós fizemos a parte superior e inferior, trabalhamos na cor A1, que é uma cor bem clara, que rejuvenesceu essa paciente, uma paciente de 71 anos de idade, pode ir em frente. Então, eu fiz questão de fazer tomadas de vários lados, para que você veja, por exemplo, o suporte labial da paciente, veja o design da estrutura dental que nós fizemos e aquela barra por dentro, quer dizer, aí pergunta, eu posso morder? À vontade. À vontade, né? você tem aquela a barra por dentro. dentição mesmo, é a possibilidade de mastigar, de ir a um churrasco, de viver a vida com tranquilidade. Pode seguir em frente? Vamos Então lá. veja, você vê a paciente de frente, o que é o certo? Bater linha mediana superior e inferior com as duas próteses. Segundo lugar, ela ter um contorno de lábio que o suporte labial da peça que deu esse contorno. Porque antes ela tinha um lábio murcho. Ela não tinha esse lábio bonito. Sim. Você não imagina como essa paciente ficou enriquecida, ela ficou feliz. Porque a autoestima vai lá em cima, a qualidade de vida é outra. Puxa, isso não tem preço. Por isso é que eu te falo, esteja bem cercada de profissionais. Eu vou passar os contatos do Dr. José Vicente Contatori para você. Anota aí, indica para seus amigos também. O site é odontologiacontatori.com.br. No Instagram é Instituto Contatori. Tem também mais informações no YouTube, como eu te falei, ele tem um canal no YouTube só com aulas incríveis. Segue lá, José Vicente Contatori, e você pode ligar para marcar uma avaliação no 11 50 55 10 15, anota aí, 11 50 55 10 15, ou mesmo pelo WhatsApp, 11 9 9943 6063. E complementando o merchan que você fez do magnésio, eu uso o magnésio para os pacientes que têm perda óssea. O que é um osso que tem perda óssea? Baixa circulação de sangue. Quando ela usa o magnésio, o que o magnésio faz? Aumenta a circulação dentro do osso e a vascularização. E, além do magnésio, eu uso a vitamina D3, o colicalciferol, e uso a vitamina K, que estimula a ação do sistema imune contra o patógeno que causa perda óssea. Então, o magnésio tem uma função para os pacientes da perda óssea muito importante. Muito obrigada, doutor José Vicente. Gente, credibilidade, segurança, história real, né? Não, por menos ele tem tantos estudos publicados no Brasil e no exterior. Até a próxima. Foi um prazer enorme. Igualmente. Muito bom. Segue lá, Instituto Contatori, tá bom? Odontologia Contatori, tá tudo te esperando. E você viu, né? Quem entende, fala. Quando eu converso aqui com você, quando eu falo sobre os produtos que a gente anuncia, eu falo com bastante propriedade, com muita segurança, porque eu estudo bem antes de levar as informações até a sua casa.